bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados by Mobile One. E hoje mais acelerado do que nunca, com performance extra, com aquela pitada, aquele veneninho, aquela maldade no seu carrinho. Vou começar aqui dando oi para os meus companheiros. Hector, tudo bem com você? Tudo certo, Gerson. Daniel Teles, tudo de bem? volta de Singapura, Dubai, das viagens de novo aqui, hein? chiquérrimas. Nossa, super. Porque Ricardinho, Titio ACF, muito bem-vindos. E você sabe que aqui temos pessoas que são de outra classe social, né? Esses caras só andam viajando o mundo. E se forem aparecer na sua oficina, provavelmente vai ser com 911 GTS, vai ser com McLaren 720, vai ser com coisas do outro nível. Honda City dá pra chipar já? Galera, hoje aqui nosso convidado super especial, Ricardinho ACF, Titio ACF. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Gerson. Obrigado aqui toda a equipe do Acelerados, pessoal aí atrás das câmeras também. Um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, sem problema. Se quiser levar o carro da diarista lá, o Cityzinho, pode levar, tá, velho? A gente recebe lá também, do segurança e tal. É isso aí, do Motora. É, isso aí, pô. Quer dar uma disfarçada. Ricardinho, você faz parte de uma nova safra muito legal que a gente tem na internet, que são pessoas que não fazem o conteúdo como a primeira profissão, né? O seu trabalho é preparar carros, você tem essa profissão, você tem a sua oficina lá, a ACF, mas você, cara, engatou na produção de conteúdo, virou um youtuber, virou um cara reconhecido no meio. Muito bacana. A primeira pergunta que eu te faço é aquela que você faz pra criança. Você esperava que isso ia acontecer quando você pegou a primeira câmerazinha e começou a gravar? Cara, o meu começo ele foi meio roubado, digamos assim, no meio do YouTube, porque eu já tinha muitos amigos que realmente fizeram do YouTube ou da produção de conteúdo uma forma de sustentar a sua vida ali. Então, pra mim foi meio que... Eu já era amigo deles, eu já estava indiretamente na internet por causa do canal deles. É igual o TikTok. Talvez eu deva ser o cara mais visto do TikTok hoje, no sentido de carros, por causa dos podcasts, dos cortes, dos jargões que saem ali, de que pressão não é igual presunto. Mas eu não tenho TikTok. Então, naturalmente que quando eu comecei daí, sim, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um canal. Porque às vezes eu ia no vídeo do pessoal, mas é óbvio, existe todo o contexto do vídeo, né? O que eles querem mostrar naquele vídeo. E às vezes eu falo, pô, tinha mais coisa que dava pra falar, tinha mais assunto legal sobre aquele tema pra abordar. Quem eram os seus parceiros que você aparecia, tava sempre... Que eu era mais amigo pessoal, assim, que eu conheço bem antes, os meninos da Auto Super, tanto o Lucas e o Felipe, levavam os carros lá na minha oficina antes deles terem o canal. Né? Legal. O Edu, obviamente, que conhecia ele antes também ali, mas o Edu era mais um ídolo, acho que tanto nosso assim, né? Edu Bernasconi. Bernasconi, da Full Power, né? Porque, pô... Trampo tem, Edu. Martelinho de Trampo ouro, tem. funileiro, lavador, trampo tem. Já tiveram aqui tanto Edu como o pessoal no outro sul. E daí, enfim... A hora que eu comecei a produzir o conteúdo era muito mais para preencher essa lacuna de conteúdo técnico que talvez eu gosto de falar, né? Porque eu era um cliente, quando eu estava do outro lado do balcão ainda, antes de eu ter a loja e a preparação, eu era um cliente que gostava de saber mais sobre as coisas. É tipo quando eu vou no médico. Ah, toma esse remédio. Eu falei, doutor, mas por que eu adoeci para começo de conversa? Né? Por que eu quero ficar bom? Eu quero ficar bom, mas o que eu posso fazer para não ficar ruim de novo? Né? E aí acabou, né, cativando as pessoas. O meu jeito é esse mesmo, você já me viu fora das câmeras com o REC desligado ali. E eu gosto de falar, gosto de interagir, sou uma pessoa normalmente alegre, assim. Tá rico também, Daniel Teles, porque ele veio gravar de bermuda. A pessoa que tá em horário útil, assim, ela já tá com a vida... Mas Tá ganha já. É que vocês me pegaram... Não, vocês me pegaram desprevenidos. Porque eles mudaram o estúdio aqui e eu, como um bom seguidor, eu vi o podcast com o Gui da Vanguard. O podcast com o Gui da Vanguard mesinha. era na mesa. Era eu falei ali assim, ainda. ó, beleza, então dá pra eu fazer tipo igual quando... O William Bonner, né? Não, de Moreira. Home office, tá ligado? A roupa é só da cintura pra cima. Fui lá, cortei o cabelo, me produzi. Pronto. Cheguei aqui, tá. Pô, tô de bermuda. Aí os caras Na hora que ele chegou de bermuda, eu falei, pô, o cara
O cara é assim mesmo, né? Você vai aparecer mesmo e tal, não sei o quê. Pegar um desprevenido. Mas vamos aí, verdade seja dita, eu tô fazendo agora exercícios, né? Estou agora fazendo o Stage 1. Do corpo. Exato. E O aí... Hector aqui também tá se tunando. O Hector já tá no stage 3, vai eu com a ofender seringa ele. ali, eu perguntei o que Ixi, era. Maria. Ele falou, não, aqui é O Mococa Umas fica me enzimas, zoando. umas enzimas, umas coisinhas. O Mococa é. fica me zoando que eu tô no Stage 1 faz 8 anos na academia. Olha, 8 anos não saio do shape. Já mudou alguma coisa no ponteiro? Já mudou, Hector? mudou, cara. Composição Lógico, corporal. Claro, vários elogios, feedback, só positivo. Ó, feedback. Olha lá. O pessoal anda Bombando. gostando aí na praça aí, meu. Feedback. Para. Vamos falar de carro. Pelo amor de Deus. Dá, né? Ricardinho, me fala. Você hoje, teu dia a dia é a preparação, é receber vários clientes, vários tipos de carro. Você tem o seu Polinho, que é um carro que apareceu demais aí na internet. Qual é o perfil maior do teu cliente hoje que você tem? A gente brincou 911, mas a gente sabe que a preparação, geralmente ela funciona mais para carros turbo, né? Aí Claro. você vai me corrigindo, mas o que eu entendo é certíssimo. que funciona muito mais para turbo. E hoje, basicamente, você tem turbo em tudo, né? Desde o Onix e Polo até Ferrari, Lamborghini, etc, etc. Lamborghini não, mas até os top ali, Porschão e tal. Então, de Polo a 911, onde é que está a maior base dos seus clientes? Vamos lá. Quando eu iniciei nisso, eu iniciei com carros mais antigos que dava para comprar, né? Então eu escolhi e achei que era super sensato comprar um Mitsubishi Eclipse 1995. Ali Eu acho falei, uma olha, boa mas ideia. em vez de eu comprar uma Saveiro 0 km na época, eu falei, eu vou comprar o Eclipse. Que ano isso? Isso foi 2009 para 2010. 10. Ainda não era tão esbagaçado o Eclipse, né? Porque para achar para achar um Eclipse hoje inteiro, olha... É difícil. Hoje é mais... Mas eu vou te dizer, hoje tá mais fácil achar um inteiro. Por 200 mil reais. Não, mas lógico. Mas é que antes você, assim, não era uma questão de preço. Aqui, assim, esses carros, eu tava até conversando, esses carros oscilaram muito. Não só o Eclipse, Mustang 95, Audi A3 1.8 Turbo. Pô, era um baita carro legal, Puta, assim. animal, tive um. E que dava pra gente comprar, assim, né? Só que a gente, pô, pegava 10, 5 já estavam assim passando na mão da galera que não tinha dinheiro para manter e aí tinha que fazer muita gambiarra para continuar rodando. Os outros 5, uns 4 estavam levando em oficinas, ok, tinha aquele que levava na Audi Na para fazer a revisão. concessionária, hein? Lógico. Então, o desafio era achar aquele aquele lá, né? Obviamente que o meu dinheiro não dava para pegar esse e eu peguei um Eclipse, o pior que tinha. Porque na minha cabeça eu falei assim, eu tenho 35 mil para comprar um carro. E eu resolvo aqui o que tiver. Se eu comprar o de 35, vai acabar o dinheiro todo. Eu vou comprar o de 22, que aí sobra bastante dinheiro pra eu vir fazendo as coisas e tal. Quem sabe já bota uma rodinha, já faz um negocinho ali, né? E aí, obviamente, que 2 semanas depois foi embora todo o dinheiro que eu tinha e o carro ainda Os continuava 13 estragado. que sobravam já foi pro saco. Porque daí eu comprei o carro, falei, nossa, o carro tá até melhor do que eu achei que tava. O banco rasgado e tal, já vou levar ali pra fazer um teto preto, papapá. Já vai uns 6 mil reais na época pra fazer o interior do carro, beleza. Apareceu aquela rodinha importadinha assim, de segunda mão, 2 contos. Falei, pô, já com um pneuzinho ruinzinho, mas tá lá com... pra rodar ali um pouquinho até esperar dar um... Só tá sobrando 5. E nem chegou da parte mecânica. Não, aí eu achei que era uma ótima ideia ir pra Jacarepaguá dar uma volta com a caramba. Com certeza. Durabilidade ia ser o destaque. Porque eu falei, um carro bem revisado não é pra dar problema num track day. Aí eu fui lá, troquei o óleo e achei que era a revisão. Entendi. Ótimo. Ainda que trocou. Não, troquei. Fui lá, mas 7ª volta, pulou a correia do alternador, enrabichou lá no chicote, puxou, pegou fogo, deu um curto-circuito. Puta, velho. E era teu único carro. Obviamente. Você foi para o Jacarepaguá com ele. Foi. E voltou Pensava como? em voltar, cara. Eu Voltou pensava do em guincho. voltar. E aí, cara, começou aquele embate dentro de casa, né? Porque nós, entusiastas, gearheads, eu já falei isso anteriormente, nós somos grandes idiotas no fim do dia. Somos. Porque, assim, a minha mãe encheu o saco e falou, você vai fazer seguro nesse carro. Eu falei, minha mãe, pô, dona de casa, pra explicar nada, pra ela que em 1995, a viatura... Ninguém vai fazer. Imagina a cara do maluco quando eu fui fazer seguro. Vai custar outro Eclipse. Mas você vê, até nisso elas têm razão. Porque daí eu fiz o contra terceiros.
e ele me dava direito ao guincho. Mal sabia eu salvou que a minha salvou. mãe salvou a pátria de um jeito. Olha. Porque daí chamei o guincho do seguro, que eu nem sabia que tinha na época, eu nunca tinha usado, nunca tive carro. Era meu primeiro carro. Aí mandei buscar o carro lá e aí, beleza, já saí no lucro do seguro, assim, totalmente. Isso aí você, já aproveitando esse gancho, conta um pouquinho da tua história. Isso aí era 2009, né? Você, antes disso, você tem um passado, você já trabalhou em montadora, estudou engenharia. Conta Isso. um pouquinho da tua história, como é que começou o seu paixão por carro, obviamente, você tem desde criança. Quando é que começou o seu trabalho com carro, efetivamente? Legal até puxar no tempo que você construiu o carro, né? No final isso aí. do colégio, né? O meu começo com carros foi sempre uma paixão, como sempre, mas quando eu consegui me direcionar para que o carro fosse uma maneira de eu conseguir tirar o meu sustento, foi basicamente no 3º ano do ensino médio, onde eu sempre... Nerd, né, velho? Tipo, Nerdão. eu sabia fazer, eu falei, cara, se eu vou pegar alguém nesta vida, vai ser através da minha inteligência. Porque o corpo, até hoje, vocês veem que me falta, né? Então, daí, eu sempre fazia uns projetos de feira de ciências, assim, tipo, bem legal. E naquele 3º ano, eu gostava de kart. Era uma coisa que, eventualmente, meu pai me levava e tal, mas longe de eu ter uma condição financeira de conseguir competir com aquilo ali. Ou de ter o próprio carro. Era bem rentalzão, assim, né? Então... Que ano isso? 2007 para 2008. Tá. Onde? Lá em João Pessoa, na Paraíba, que tá. foi onde eu cresci. Tá. Né? Aí falei, cara, quer saber? Eu vou pegar e vou inventar que eu vou fazer um carro para feira de ciências. Que afinal de contas, meu pai nunca vai me dar dinheiro para eu comprar um kart. Mas para fazer um trabalho do colégio, Justificado. já muda, é igual computador. Computador nunca foi para jogar, imagina, jamais Não, jogar. só pra jogar fazer trabalho. só para trabalho, lógico. E a internet também de 1 mega lá na época também era só para trabalhar, né, fazer os trabalhos do colégio. Não via nenhum tipo de site, Imagina. assim, né? Não, nada. Meu pior era cara nerd, era jogo mesmo. Era jogo. Desgraçado, ficava lá, você ia de madrugada e falava, vou pegar ele lá escondido. Aí chegava lá, tava Vai eu tá no jogando. Tibia. Tíbia, que é mais fácil de rodar. E aí, enfim, daí acabei fazendo esse conceito desse carrinho, que beleza, era um kart, só que daí eu falei, pô, vamos botar uma suspensão aqui na frente? Ah, mas não sei o quê. Porra, aí desenhei, eu era muito bom porque por jogos eu aprendi a modelar para fazer os bonequinhos de jogo, por exemplo. Tá? Tudo já em 3D, assim. Em 3D, 3D Studio Max, para quem tem curiosidade, é um software de modelagem 3D. Aquilo ali meio que já me facilitou, porque daí eu comecei a ler e estudar um pouco sobre modelo de suspensão, McPherson, duplo A e tal, eixo de torção, aquela coisa toda. E eu falei, não, se eu fizer assim, assim, assado, tá um amortecedor aqui apontado no meu queixo, não, fica tranquilo, fica sossegado que vai ficar bom. Aí nasceu a suspensão dianteira. Vamos botar na traseira? Fiz uma suspensão traseira, daqui a pouco virou um pequeno carrinho. E aí era um ano, não sei se vocês vão lembrar assim, mas tava tendo meio que umas obras na Marginal aqui em São Paulo e todo mundo falava muito sobre o trânsito. Eram as notícias que chegavam lá na Eu lembro Paraíba. dessa hora. Recorde de engarrafamento. Trânsito e de engarrafamento e tudo. Virou um caos, assim, na cidade de São Paulo. E eu falei, porra, esse troço ele é pequeno. Eu vou botar um motor de Honda Bis, sem cilindradas, sem embreagem, é fácil de dirigir, dá para PCD andar para cima e para baixo, porque não tem embreagem. E isso eram conceitos que, à época, 2007, 2008, cara, a gente não tinha aqui no Brasil Smart Fortwo, que era um carro que trouxe esse conceito do carro urbano pra gente. E aí eu fiz... eu trabalhava na época para ganhar meus R$50 por semana num escritório de advocacia. Então eu sempre soube escrever bem, assim, de maneira polida e tal, tudo mais. E aí eu fui lá e escrevi um conceito de um projeto de um carro pequeno, urbano, tudo mais, que solucionaria o tráfego urbano, não sei o quê, barato, econômico, enfim, quase um BYD, só não era elétrico. Mas enfim. E aí, no fim das contas, esse projeto eu mandei, tentei inscrever na competição de Baja, da SAE, não deixaram porque eu era de um colégio. Falei assim, putz, vai barrar. Aí eu peguei o boleto da mensalidade do meu colégio. E aí a razão social era Centro Pessoense de Educação Limitada. Falei, porra, não vou botar colégio motiva, senão vai zoar meu rolê, vai azedar também. Aí eu inscrevi lá como Centro Pessoense. Falei, pronto, até eles descobrirem que essa porra é um colégio. Vai passar. Já vai Vai passar. passar. E, cara, passou.
aquele carrinho acabou... O projeto em si, na verdade, não era nem Andou. o carrinho. Foi eleito o segundo melhor projeto estudantil de 2008 no congresso dos caras. E eles acharam que era um trabalho de graduação ou pós-graduação. Né? Porque teve muita coisa. Eu botei números, dados, pesquisas e tal. Foi bem, bem amplo. Ele assim. chegou totalmente funcional, assim, construiu tudo. E aí que tá. Quando eu consegui isso, aí eu cheguei no diretor do colégio. Aí mudou de patamar. Eu falei assim, pai, fica tranquilo que agora eu tenho um negócio. Quando eu ganhei esse prêmio, eu e um outro colega que também fez junto comigo esse carrinho, a gente chegou no colégio e o colégio patrocinou né, a construção do carro. Que daí eu peguei e falei, olha, seu Caramu, lógico que eu não ia falar pra ele que o que ganhou foi o conceito teórico. Eu ia falar, tem que levar o carro agora. Tem que levar o carro. No final, o que eu queria era andar num carro. Era ter um troço pra ficar zanzando por aí, queimando petróleo. E daí, eles patrocinaram, a gente construiu, eu aprendi a soldar, aprendi a fazer um monte de coisas. Então, eu já cheguei na faculdade, inclusive a minha vinda pra São Paulo foi em detrimento disso. Porque acabei sendo bolsista na Mauá, que é onde eu Aí você acabei foi estudar estudando. engenharia automotiva. É mecânica, na verdade. mecânica, né? Lá eles não têm, assim, Automotiva acho que era FEI, né? É só na FEI, exato. A Mauá, ela tem cadeiras eletivas ali de automotiva, mas é mecânica, né? E aí eu mudei para São Paulo e tal, e aí começou esse negócio. Mas ainda como estudante, você vê, lazarento, sem dinheiro, andando a pé, pegando carona. Mas o carrinho existe ainda? Que fim Esse levou? carrinho, eu sei que ele ficou muitos anos exposto lá, até o diretor ficava andando, direto o pessoal via o diretor andando pelo meio do colégio lá com o carrinho, e hoje eu não sei se já desmontaram e tal, isso aí foi em 2007. O pessoal da FEI outro dia entrou em contato com a gente que eles estão remontando os carrinhos deles pra gente ir lá, que eles querem reestruturar toda a parte dos protótipos. Garimpo acelerado lá. Exatamente. tem que Eu ir lá. tô em contato com o menino. É legal, pode ir. que você não vai Vamos se colocar pra arrepender, funcionar. Que agora eles estavam só remontando, queriam apresentar os carros prontos, né? Mas eu falei, quando você colocar pra funcionar, chama a gente que a gente vai lá. É bem legal, cara. E pra dar uma volta, mesmo no Baja, Os não precisa nem ser. ele O mostrou umas Fórmula é fotos, alucinante. Eu acho legal os Fórmula 1. Sim. Pô, o Fórmula, cara, motor de até 700 cilindradas, pode botar turbo. Fórmula é mais a nossa cara. É legal, é bem legal. A gente já fez volta rápida até com com o Fórmula 1. O da Mauá? faculdade. O da Foi Mauá? Foi da Mauá? mesmo? Foi da Mauá. Então, desculpe, turma da Mauá. Foi o de vocês, então. Cara, que carrinho legal, velho. Que negócio engraçado. Você fazia assim, ele... Muito direto, né? Tudo É um kartzão. Porque a pista da competição vira muito é um raio grande. muito curto. É, tipo, tá, é um raio de 3 metros. Ele precisa virar muito, né? Muito. É bem apertadinho, assim. Então... E depois você trabalhou na Volkswagen. Trabalhou testando o carro. Como é que foi essa tua experiência? Daí é aquela história, né? Chega na faculdade, ainda mais uma faculdade nível, né, particular, uma faculdade de boy, né? Vamos falar, faculdade de boy. Na minha concepção era, né? Pra quem vinha lá, vivia com 500 merréu por mês ali, juntando os caraminguá. E aí eu olhava todo mundo com carro e tal, e eu queria o meu. Obviamente que não dava. Minha família já estava fazendo um puta esforço, porque apesar de eu ter a bolsa, ainda era... morar fora, casa, eu sim, vim tem que se sozinho, manter. né? Minha família não mudou pra cá. Então era sustentar uma nova casa, toda aquela coisa. E aí, falei, preciso arrumar um emprego. Aí eu entrei como estagiário numa empresa que prestava serviços para a Volks de engenharia. Então tudo que era projeto mais mirabolante, que saía muito fora do escopo da engenharia original, eles terceirizavam ou que não valia a pena para eles investir naquilo ali, porque talvez não era projeto que ia para a linha. Olha, entende? Legal. Então, é meio que uma prática normal dentro das montadoras, assim. Tem diversas empresas que prestam serviços, né, terceirizados de engenharia. E daí foi onde eu comecei. Fiquei 1 mês como estagiário, só que daí os caras olharam e falaram, mano, que moleque é esse? Porque eu já sabia modelar, já conhecia os softwares de 3D, já sabia... né, muito mais coisa do que um cara que estava entrando no primeiro ano de faculdade. E aí virei funcionário. Pô, eu imaginava que depois de formado, tipo, sei lá quanto tempo depois, eu ia fazer um carro. De verdade, assim, né? Não na zoeira, igual eu fiz do colégio. E falei, a oportunidade de entrar numa montadora, cara, aceitei na hora. Fiquei 2 anos trabalhando como projetista dentro da Volks, não na parte de motores, tá? Muita gente associa que hoje, por eu trabalhar com calibração de motores, tinha alguma coisa a ver, mas não. Você desenvolveu a porta-luvas lá, tô brincando. O Jeremy Clarkson falava isso, né? A pessoa tem sonho de trabalhar numa montadora para desenvolver o motor do Lamborghini, acaba fazendo porta-luvas de um Corolla. Não, mas, cara, isso é uma ilusão de quem tá do lado de fora, mas no exato. fim do dia você não faz... 98% é isso. Você faz um parafuso. Tipo, eu tive que Uma modelar, peça, né? exato. Vinha muita coisa do pessoal do design lá.
que fazia, eu quero mudar o botão do acionamento da luz interna do Gol, sei lá. E aí eu falo, beleza, manda pra cá. E aí os caras fazem uns desenhos na peça que falam, isso aqui é injetado, tem que sair o molde, daí é uma treta. E aí fica a briga do design contra a engenharia. Fala, esse desenho é animal, mas isso aqui não dá pra produzir. Né? E assim foi indo. Então eu fiquei 2 anos, trabalhei algumas coisas dentro de projetos da Volks Carros e também alguma coisa da MAN, que fica lá em Porto Real, ali, né? Resende e tudo mais naquela região, que é a Volks Caminhões e Ônibus. E essa tua experiência de trabalhar dentro de uma montadora, o que você diz pra galera hoje que tá querendo estudar engenharia, que tá querendo trabalhar na montadora? Eu fiz essa brincadeira porque a gente vive um pouco das montadoras por dentro também, né? A gente tem colegas que trabalham não na área da engenharia, tem também amigos... que a gente conversa nos eventos, engenheiros e tal, e a gente sabe como a vida dentro de uma montadora é muito diferente do que quando você é cheio de ilusões do lado de fora, né? Como Sim. é que foi esse impacto para você? E o que você diz pra galera que quer trabalhar numa montadora hoje? Olha, se o teu sonho é esse, não desista desse sonho e persiga isso aí mesmo, tá? Mas evidentemente, acostume-se de que nem tudo vai ser como a gente vislumbra, principalmente como sonhos, aquela velha máxima, né? Talvez nunca conheça seus heróis, porque a hora que você conhece, você vê que não é bem assim. Eu entrei dentro de uma montadora, evidentemente que com uma visão, e eu fui muito feliz, porque, cara, eu tava fazendo projetos. Por exemplo, trabalhei na Saveiro Rocket, que foi pro Salão do Automóvel. Pô, isso é legal. Eu trabalhava em projetos especiais dentro da Volks. Inclusive, tinha um galpão lá somente para projetos especiais. Né? Semelhante, por exemplo, esses dias saiu um dos projetos especiais, que é esses fora de produção. Saiu uma Nivus conversível. Nivus conversível, né? Então, é esse Virtus, tipo de maluquice que eu fazia lá Virtus. dentro. Não, Virtus É um conversível. Virtus, Virtus que conversível. ficou parecendo a Nivus no fim do dia, né? Porque tirou aquele teto mais alto de SUV e virou, né? Mas enfim, então era esse tipo de coisa que eu fazia. O que é um sonho para um engenheiro que gosta de carro, que gosta de inovar, que tem uma parte criativa mais aguçada. Liberdade, né? Mas em linhas gerais, e ali você vê que é muito mais um trabalho de reuniões, de fazer um carro aqui no Brasil, é muito mais de você trabalhar em prol de reduzir custos, de fazer uma produção mais limpa e mais eficiente, do que fazer um motor novo, revolucionário. E eram as coisas que eu gostava do setor automotivo, de revolucionar. Falei, cara, vou pegar e vou desenvolver um pistão que em vez de subir e descer, vai pro lado... Não, daí a Subaru já fez e ficou uma cagada. Mas, enfim, são coisas do gênero. Inovar. E a gente vê pouca inovação a nível de produção no Brasil. Talvez se eu chegar num nível tipo de matriz numa montadora... Beleza. E isso aí nós temos, inclusive, muitos brasileiros que se formam bons engenheiros e que estão fazendo isso e que estão, né, na crista da onda da inovação. Mas, verdade seja dita, tipo, a grande maioria, isso não é, por favor, não deixem de tentar se esse é o sonho de vocês. Mas a grande maioria, obviamente, que fica ali fazendo a coisa funcionar. Tem que sustentar, tem que ter um monte de formiguinhas ali fazendo o trabalho pequenininho para no final virar aquele baita formigueiro que é foi uma esse- Uma montadora. multinacional, né? Tem todo É. o lado bom e o lado ruim. Como é que foi trabalhar no projeto da Saveiro Rocket? Quanto tempo levou para fazer? Qual era a sua função lá dentro? Tá. Eu, como projetista, Olha aí que legal, tiveram ali algumas E outra, partes... andava esse carro? Anda, e opa! Ainda existe, né? Tá lá Existe, tá lá no museu. Tá lá no Tá no museu. museu. Isso aqui são 2 Precisa mandar, carros. hein? Precisa mandar. Então, estamos negociando. Estamos São- negociando. Falaram São com quem 2 lá? carros. Rodrigo? São 2 carros ao todo. Um é a Rocket, que é 1 de 1, e a outra era uma Saveiro que chamava Eden Trigger, que era uma Saveiro... Eden Trigger é carregadora de ideias. Então, tudo que era ideia mirabolante, a gente botava na Eden Trigger. E aí, no final, a Rocket foi muito parecida com essa outra Saveiro. No final, ela é um motor 1.4 turbo com câmbio manual de 6 marchas do Golf, um powertrain que na época a gente não tinha. Eu participei de coisas bem peculiares. Uma delas dá para mostrar aqui para vocês nessa imagem. Esses LEDs aqui, ó, fui eu que projetei. E isso aqui era um produto chamava String Light da 3M, era uma novidade com os LEDs da Dragon lá da Osram. Tipo assim, ó, como é que era o trabalho? Ricardinho, o pessoal lá fez um negócio que chama, permitem que eu errar aqui o alemão, mas chamava Abendlicht, que é farol de curva. Então, basicamente, ele tinha que ser um farol que pegava esse eixo aqui e iluminava
30 graus para trás do carro, da linha aqui da frente, e 60 para cá, para frente. Então dava 90 graus num feixe de luz em que quem estivesse olhando de frente o carro, um pedestre, não enxergasse essa luz. Ô, louco. E aí, se você olhar esses LEDs, eles descem numa numa progressão aqui, que se você estiver olhando o carro de frente, você não enxerga ele. É a origem da cornering light, sei lá. Isso aqui era tipo assim, ó, tu desligou o carro, foi descer ou abriu, desbloqueou o carro, ele acendia ao lado da calçada. Pra iluminar a Esse calçada. carro foi salão do automóvel de 2010, então... Acho que foi 10. Né? 10, isso aí. Então Animal. queremos andar nessa vida. Não, Eu fiz a caixa de som também. Não teve e fiz nenhum- a tampa marítima, que tem um aerofóliozinho ali atrás Ali e da- tal. Olha lá, ó. Aí. Um aerofóliozinho, uma tampa que tinha uns... Né, isso aqui era projeto do design. Isso aqui é uns brake light que eles Uma botaram, capota tipo umas marítima. turbinas assim atrás. Então quando você fez, você não desenhou, você executou, digamos Exato, assim. Parte ali de quem engenharia. desenha é a parte de design. A gente dá um jeito de que aquele design que foi desenhado seja fabricável. Se materialize. Isso. E o mais louco é que tudo nesse carro aqui foi projetado seguindo todos os padrões e controle de qualidade de um carro de linha. Ele poderia ser todas lançado. Ele- Poderia ser lançado. Todas essas peças isso é tinham louco, part number. Não Isso. teve nenhum carro da Volks com esse powertrain, esse 1.4 turbo manual. Teve o Golf. Teve o Golf. Não, o Golf Mais é 1.0, adiante, né? não é? 1.0 manual? Não, teve o Golf Teve TSI 1.4? 1.4 manual. Ah, é verdade, é verdade. É o manual. santo É verdade. Ah, grau. legal pra É caramba. verdade. MK7, mas o MK7 veio anos depois, ali, sei lá, É, bem mais pra 2014. frente. 15, É verdade. né? Achar um carrinho desse É. inteiro é... É, isso Legal. é um santo Tesão esse grau, né? conjunto. É mais difícil que os GTI, inclusive. E quando é que surgiu o Eclipse nessa história? O Eclipse foi em O 2009. Eclipse foi mais ou menos nessa época época. aí. Tipo, todo mundo via eu chegando lá, porque, pô, todo mundo trabalhava lá pra prestar serviço pra Volks, chegava com o carro da Volks, né? Porque tinha desconto de funcionário, aquela coisa toda. Eu, velho, podia pegar uma Saveiro e, tipo, travecar ela de Rocket? Podia. Mas, cara, eu chegava de Eclipse e todo mundo ficava assim... Esse é meio doido. Esse moleque é perturbado. Tipo, e mal sabiam eles que eu gastava o salário inteiro mais o que tinha de limite de cheque especial pra manter ele andando. Que maravilha. Né? E Mas- depois dessa fase de Volks veio o que na tua vida? Depois fiquei 2 anos ali e eu tinha, assim como recebi a proposta da Mauá para vir para cá, eu também tinha recebido da faculdade de West Virginia, lá nos Estados Unidos. E aí me deu aquele troço, comecei a olhar lá umas Ferrari 355 por $8 mil, $10 mil e tal. Falei, minha felicidade está nos Estados Unidos. Eclipse custava $500 lá. Eu falei, eu quero ir pra lá. Agora eu já morei fora de casa, que era um medo que eu tinha quando saí de João Pessoa, né? Pô, vou sair de casa, sei lá, não sei como é morar sozinho, né? E aí falei, ó, tá de pé ainda a proposta? Eu falei, tá, come here. Pode Eu vir. falei, é nóis. Vamos aí, I'm going. Segura aí, hold on. E aí, beleza, chegou na hora X, negaram meu visto. Pô. Aí, Senhora. Vi no seu carro e falei, não, você... Esse é louco. e aí o pior Documentos, família, currículo automóvel. Não, o pior de tudo é que assim, na época, o meu pai já tinha falecido, eu morava sozinho aqui e tudo mais, e eu tinha condições de me sustentar sozinho. Eu tinha, naquele meio do caminho, para fazer uma Eclipse funcionar, qual é a maneira mais fácil? Qual? É você ter outro Eclipse. É óbvio. Chega num momento que você precisa ter outro Eclipse para canibalizar as peças. Não é possível. A sua patologia ela é pior do que a minha. O negócio é Isso profundo. aí já passou pela minha cabeça, ter 2 golfes assim e tal. Mas aí. Um era só pra armazenar Não, peças. Eu e olho o... um golfezinho antigo Cabri, um VR6 e tal. Aí eu falo comigo, não vamos chegar precisa, tanto né? a sua doença, né? Compra outro carro e tal. Mas a dele chegou. Não, é lógico. Ele, não só dono de Eclipse, dono de Maréia. Você reconhece Maré tem um 7, você né, pra reconhece fazer dono uma- de Maréia porque você passa na frente da casa dele e você não sabe qual é o que funciona, mas você sabe todos os que eles têm de peça, que fica tudo na frente da casa do camarada. Os doadores. Opa, é sempre, cara. Mas você comprou outro Ômega. Eclipse. Comprei mais 2. Mais 2? É que daí, obviamente, daí Aí, você... virou Porque paixão. você- Três? Porque você entra... Simultâneo? É, simultâneo era. Porque daí você começa a ver e aí começa a aparecer, assim, você tá ali e tal, você começa a parar de quebrar, porque daí eu tive que aprender a arrumar pra parar de estragar. E aí você vai vendo, vai aprendendo, aí daqui a pouco aparece um no clube assim, pô, tô vendendo sem motor.
Eu falei, pô, mas o que aconteceu? Desbielou. Eu falei, bom, então tá, manda os Me dá o cacos. cabeçote. Me dá os cacos do que tem aí. Quanto é que você quer ler sem motor? E me manda um motor de brinde aí, o que sobrou e tal. Aí você já tem 3 pistões, 3 bielas, né? Então você tinha 3, na média dava 1. Dava um. Isso era um que sempre andava. Ah, entendi. Era isso aí. Um pra funcionar e os outros ali... E os outros ali, pra exatamente. repor. Então, fazendo a conta, 35 mil do Eclipse vezes 3 são 105 mil. Com 105 mil ele andava com o Eclipse praticamente zero. Mas né? é que os outros foram Os outros bem foram menos do que 5, 30. né? Não, é isso aí, é isso aí. Então foi 50 mil reais, você andava de Eclipse bom. Exato. Pra Certo, mim, tá pra mim certo, foi, defendo. foi a chave do sucesso. Foi custo efetivo. Era muito mais barato do que eu levar na oficina pra arrumar o meu. É Você verdade. conseguiu Exatamente. convencer bem a Stonks. família aí. Opa, você precisa ver o que a minha mulher sofre hoje. Que tem 12 na garagem. Não, mas não é Eclipse. Eclipse no tem um dia só que eu hoje. fui no teu podcast, você teve um problema com a sua Caravan, é isso? Exato, O exato. que aconteceu? Você comprou uma Caravan? Eu comprei uma Caravan, e aí óbvio que assim, eu vim na estrada abastecendo, 300 quilômetros, abastecia, fiz uma médiazinha, falei, olha, primeira vez eu botei 50 litros ali, eu não faço a menor ideia quanto tem no tanque de uma Caravan, não me pergunte. E naquela época nem tinha carros na web para eu ir lá pesquisar. Sim, carros então assim... Salva a nossa vida. Opa, porque você quer saber dados técnicos? É lá. Aí eu olhei lá e falei, bom, beleza, vim abastecendo. Cheguei em casa, óbvio. Falei, andei. E tá bom, o ponteiro tá na metade ali, né? Continua andando. Óbvio que o ponteiro desses carros... Não dá pra confiar, né? Eu estou aqui, ó, quando eu mandei foto no grupo aí faz quantos dias? Nossa, eu velho. com o golfezinho e com o galãozinho aqui, ó. Que eu confiei. Aí pronto. Mas como o Barba lá em cima, eu acho que ele gosta de racha. Eu acho que ele deve gostar disso aí. Porque ele olha lá, ele ajuda a gente assim. Porque ele fala assim, ó, não vou deixar. Cara, eu peguei e fiz uma curvinha. Sabe o final da Anchieta? Que aí você faz uma curva à direita e desce ali por baixo pra fazer o miolinho? Pronto. A hora que eu fiz aquela curva, ele deu... aí ele voltou. Eu falei, o que é isso? Só que logo depois tem outra à direita subindo. Mas naquela, no embalo que eu vi, assim... Parou. No embalo que eu vim, adivinha, cara. Pá, tô ali. Posto de gasolina. Posto de gasolina. Cara, Ele já aconteceu comigo também. eu já parei ali, eu falei, pode completar, meu amigo. Ali eu descobri que tinha 55 litros. E você confiando no ponteiro. E eu confiei no ponteiro. Dali em diante, aí nunca mais passei perrengue, né? Tá funcional essa Caravan? Tá boa? Nunca foi uma Caravan na volta rápida, hein? É verdade. Tem a Caravan do Alemão também, que é o... famosa, essa aí. Não, o pessoal tá falando que isso aí é o fim dos tempos. Porque agora eu tenho uma Caravan e o alemão comprou um SI Turbo. Nossa. Olha, agora Inversão realmente de- falam que quando perto do meteoro coisas estranhas acontecem. Então assim, Cara, ó, Civic SI. Não precisa nem ser turbo. É um carrinho que eu Muito quero legal. ter uma hora. Nossa, cara. esse eu tenho na garagem Nossa, também, você cara. tem um? Ou o K24 ainda? Igual a Caravan. Os dois têm placa ACF. Eu quero o K20. Não, sei, você tinha um tem um K24, né? Não, o meu é original, por enquanto é original. Né? E aí, dei a sorte, os dois, tanto a Caravan quanto o SI, são a placa é ACF e Ah, tal. certo. Mas o seu Civic é o 2.0. O 2.0. O K- É, o K20, 2.0, né? aspirado, K20, Ah, o K20, original. O sim. FA5, que é o... até 2012, eu acho. 11, 12, assim. Até 11, 12. Testamos muito esse carro na época que lançou em revista e tal, porque era fantástico. Ah, É muito legal. Ah, Porque era um embate na época, né? Era a Maré a Turbo, Golf GTI Golf, e Civic o SI. Civic SI. Civic SI. Eram os três o carros Maré mais Turbo acho que era fortes. até um pouco antes, mas na época... Ele era antes, mas ainda mas era no um final carro, da mas vida ainda dele batia, ainda né? tava... Ainda brigava no final. Ainda tinha brigava. 2007, ainda tinha Maré a Turbo, 0, eu acho, né? É o único carro original que você tem na garagem? O resto tudo mexido? Ou... Ah, não, nenhum é original. Nenhum, né? Só... Nem o Polo. Cara, você não acha um Civic SI original hoje, ele falou que é 100%, original, mas nem no museu da não, Honda. original na nossa Hoje- mentalidade. Já tá Sim. com escape Ah, direto, sim. já tá com coletor, já tá com filtro, Original já em tá com termos, é. Pra ele, o não original é um carro aspirado que tá com turbo. É isso Exato. aí. Tudo Um com swap de turbina motor. trocada. É, botei Opa, o K24 da CRV ali, pneu de super, aí deixa de ser original. Lembrando que este episódio é um oferecimento Mobil One, que em 2024 completa 50 anos de existência e entre as dezenas de iniciativas muito legais criadas para comemorar essa data tão especial, eu destaco esse curta-metragem feito em parceria com o ex-piloto de Fórmula 1 David Coulthard e que conta a trajetória de excelência de Mobil One durante estas 5 décadas. Roda um trechinho aí, edição. It was Henry Ford who famously said that before anything else, getting ready is the secret to success.
Well, the Mobil 1 scientists and engineers agree. They live to be ready. 50 years ago, Mobil developed a new kind of high-performance motor oil. In 1974, they launched it onto the market. It was the world's first full synthetic motor oil, and right on time, ready for what came next. A new era of fuel-conscious drivers. It was known at the time as the oil that saves you gas. They named it Mobil 1. Você tava falando da história do visto na época dos eclipses. Por que o seu visto foi negado? Ah, é? Porque é óbvio que antes de eu ir pra lá, eu já tava olhando os carros, cara. Já entrava lá, eBay, Craigslist. Tava começando o Craigslist lá fora. Aí eu, olhava lá. Cara, juro por Deus, eu achava a Ferrari F355 com Savage Title, que é tipo PT, no histórico assim, sabe? Cara, $10 mil. Aí óbvio que... Mas reconstruída. Arrumada. Arrumada, tá, arrumada. mas passou mas por era sinistro. tipo com um sinistro, Sinistro de alta monta, documento. assim, alta monta. Mas já arrumado. Eu falei, cara, eu vou andar num negócio desse. Imagina eu chegar lá em West Virginia assim. Sai do Eclipse pra ir de 355. Tudo bem que vai andar um pneu em cada faixa. Mas beleza, é uma 355. Meu amigo, Who cares? pra quem montou um carro de tubo um baita do adianto de vida, meu patrão. Verdade. Aí eu vendi todos os carros pra comprar o carro lá dos Estados Unidos. Os caras achou que você ia de Malicunha. É lógico. Não tinha um patrimônio aqui. E eu fui, mas vendi tudo. Não. Eu digo, quando você foi no visto, você não tinha um documento de um carro pra te esperar de volta. Nada que né? Mas não prendesse é você isso. ao Brasil. Não, mas você não é nem isso. Eu, na minha inocência, no alto da minha experiência, dos meus 21, 22 anos assim, cheguei, não, o que você vai? Não, vou estudar lá. Tá, mas você tem casa? Falei, vendi. Carros, Você achou que era assim. bom você ir com dinheiro no bolso pelos Estados Unidos? Eu falei assim, não, fica tranquilo, eu não vou lá, porra. Não vou ser homeless. Exato. Eu vou não viver numa ficar 355. pendurado no sistema de saúde público de vocês lá. Pô, tô indo lá pra trabalhar, pra gerar, né, renda, PIB. capitalismo. Vou consumir. Aí a mulher chegou e falou assim, olha, infelizmente não vai dar pra aprovar o seu visto. Aí, na época, eu fiz... E eles já falam ali na entrevistinha da... Falam, te dão um papelzinho colorido, assim, Negado. diferente de todo mundo. Com o vidro blindado, você quer matar. Aí eu olhei e falei assim, não. Falei, não. Não é possível, não. You Não don't faça isso. understand. Mistake. You don't understand. Hold on. Me good person. Not being like the friends. Not. A good person, like USA. Mas não. Aí depois, lógico, aí você amadurece. Você começa a falar com mais pessoas e você descobre que, olha, você precisa ter coisas Mas que... eu, quando fui tirar meu primeiro visto, eu fiz essa pesquisinha antes, levei o documento do meu Astra, Olha lá. que era importantíssimo pra provar que eu tenho algo aqui me aguardando. entendeu? Eu jamais Não abandonaria abandonarei meu meu Astra. Jamais Mas vou largar abandonaria. meu Astra, que foi o primeiro Astra Flex do Brasil. Feito exato. na minha casa. Exatamente. 70% de álcool, 30% de gasolina. Lógico. Muito antes de lançar o carro Flex. Astra 2001 virou Flex na minha mão. Mas Tinha que imagina. atravessar a cidade inteira ganhando R$1.000 de salário. Como é que eu isso fazia de Astra 1.8? Flex. Era quinta marcha o tempo todo ali no rabinho de galo. E os 30% de álcool, de gasolina, sabe pra quê? Pra pegar de manhã. É, Porque eu ia testando o frio de percentual. Quando barulho. passava de 70% do álcool, ele não pegava. E a luzinha do amor já vem meio que de fábrica nos carros da GM daquela época. Então, assim, ó. Já viu aquele meme? Primeiro dono, médico e tal. Segundo dono, não sei o quê. Eu era o segundo pro terceiro dono. O quarto, coitado, do Astra, já pegou... Um abraço aí, você que pegou meu Astra, cor de marrom, pra não falar o que mais. Mas e aí, não deu certo a Virgínia e o que você Fiquei fez? aqui. Ficou aqui? E aí, na Mauá, como eu já estudava lá e tudo mais, na época eu já tinha até saído lá, porque tava me programando pra mudar pra lá, já tinha fechado, trancado lá. Até porque daí comecei a pagar, né? Porque no primeiro ano fiquei só calhordando, fui mexendo no Forma, mexendo no bar, já fazendo de tudo que tinha de coisa legal pra fazer, era mestre de bateria da base, eu fiz tudo. aí perdi a bolsa. Óbvio, porque eu tomei pau numas cadeiras lá de uns cálculos, meia dúzia Aí lá. a bolsa foi embora. Aí a bolsa foi embora e eu comecei a pagar. Então tinha que sustentar o Eclipse e a faculdade. E aí no fim E das se tivesse contas... que escolher entre um e outro, é claro Mas que ia ter que sair da cansei de atrasar faculdade. boleto da faculdade e depois ir lá chorar pra tia da tesouraria. Não, pelo amor de Deus, minha mãe me mandou o dinheiro, mas você tem que entender. Tira a multa. Pô, esqueci. E você pensando ali no fundo, mentira, tava arrumando o Eclipse. Não, e eu, puta turbinão roletado lá.
Mas enfim, muito obrigado a tia da tesouraria lá. Ela providenciou muitos upgrades no meu Eclipse lá, tá? Um beijo. Mas enfim. E aí a Mauá me ofereceu para entrar como piloto de teste da Mauá. E a Mauá prestava serviço de teste, presta até hoje, eu acho, né? Tanto para revistas, meios de mídia e também para montadoras, né? Então, daí fiquei lá há alguns meses, depois acabei sofrendo um acidente, testando um carro e tal. Foi até um acidente meio grave. E daí é meio daqueles que você começa a... Dá pra contar pra galera o que aconteceu nesse acidente? Basicamente, eu tive um problema no eixo traseiro do carro. E perdi. Não é um estilo, tá? Antes que todo mundo vai comentar. É verdade, falavam do estilo. Não, falavam não, caía. Ninguém falava, a roda ia embora mesmo. Não era ninguém que precisava falar pra ela ir embora, ela ia por conta própria. Mas enfim. E aí, acabei tendo um acidente testando, e era essa a função mesmo. Era um carro ainda protótipo e tal, antes de lançamento, era quase um ano antes do lançamento oficial. E daí, de fato, beleza. Você ganha 2 tapinhas nas costas e né, parabéns e tal. Que legal que você tá vivo. Você salvou. Parabéns, você salvou uma galera ali e daí beleza. Você capotou, né, o carro? Capotei, caí de teto no chão, o teto quebrou os 2 bancos da frente e tal. É só porque eu sou muito magro. Foi feio, e a primeira batida foi de ré. Então até se eu tivesse batido de frente, com certeza eu ia ter me lascado inteiro, porque o cinto, apesar de te salvar, ele vai te dar um tranco aqui no peito. E obviamente que o meu físico, se hoje eu estou... frequentando a academia e está desse jeito, imagina sem frequentar, né? E aí, como eu bati de ré, o banco inteiro amorteceu o meu corpo, eu vi que o carro estava no ar, subiu, e eu botei a cabeça, tipo, meio que em cima da alavanca do câmbio, protegi com os braços assim. A hora que eu abri o olho, eu falei assim, nossa, fogo. Eu preciso sair do carro que vai pegar fogo. Na minha cabeça, eu falei assim, vai explodir. Vai explodir. Aí eu, tirar o cinto de cabeça para baixo é um drama, horroroso, né? É uma treta. Aí tirei o cinto, caí no teto, engatinhei, saí pelo vidro traseiro e beleza. Saí, olhei assim, eu falei, nossa, deu ruim. Falei, cara, deu ruim. Aí liguei, Ravão, cola aí, meu. Ele falou, o que foi? Falei, bati o carro. Não, volta aqui então. Falei, mano. Você não tá Capotou. Falei, não dá, velho. Ele, como assim não dá? Eu falei, não dá. Eu falei, mas não dá, o carro não tem roda. Ele falou, como assim não tem roda? Aí eu falei assim, não, tá capotado, tá pra cima. Uma roda caiu antes, a outra bateu na paulada ali. Nossa. Ele, não, tô indo aí. Eu falei, mas você tá bem? Eu falei, tô. Ele, não, você tem certeza? Eu falei, tô, pode vir, vem na calma, não precisa correr. Tá tudo bem, eu tô aqui do lado de fora, tô longe do carro e tal. A hora que todo mundo olhou, eu falei assim, morreu. O negócio virou uma... Virou uma lata de patota sardinha. virou uma patota Aí de você metal, decidiu parar com esse negócio. Eu achei que talvez ser piloto de teste era emocionante demais pra mim, entendeu? Ter eclipses pouco confiáveis era menos emocionante. E você cuidava sentido. do eclipse, você sabia se ia cair a roda ou não. Exato. O eclipse tinha problema de pivô, igual o Pala, mas a roda ficava presa ali, amassava... O eclipse ficava com a rodinha... Ele amassava o paralama ali, meio crônico, assim. E quando é que surgiu a oficina, a preparadora, digamos assim? Nessa época ainda, eu já fazia o meu próprio carro, porque daí o dinheiro acabou e eu não podia mais pagar o mecânico, né? Obviamente. Aí ou era um ou era outro, ou era mensalidade ou era o mecânico. Eu já tinha dado gato em 3 mensalidades, não falei, tio, agora a não última dá mais. chance. Não dá mais, tio. Aí eu tive que aprender a arrumar o meu próprio carro. E assim foi. Então, volta e meia, os amigos me procuravam. Puta, me dá um help aqui, me dá uma mão aqui, putz. E eu gostei da parte de calibração de motores. Como eu estava dentro da faculdade, era muito fácil de ter conteúdo técnico bom, sabe? E aí começava a frequentar aulas, por exemplo, da cadeira de motores de combustão interna, que era do último ano. Só para entender um pouco melhor como é que funcionava aquilo ali. Eu lembro até hoje, o primeiro carro que eu fui acertar, que não era o meu, era um carro de Natal. Eu falei assim, eu sou de João Pessoa, que é ali do lado de Natal, no Rio Grande do Norte. E aí? Eu falei, eu acerto o teu carro. Ele, beleza. Tá, tudo certo, acertamos, tal dia tal. Quanto tu vai me cobrar? Tu não pagou a passagem? Ele falou, paguei. Deixa essa porra assim, tá certo, vamos aí, eu acerto aí, já pagou a passagem. É brodagem também. E aí fui lá e acertei, óbvio, o carro do cara ficou muito legal, ele tinha o carro sei lá há quantos anos, mas não tinha ninguém que mexer. Imagina, em São Paulo era difícil de encontrar um mecânico especialista em Eclipse, tinha acho que 2, 3 na época,
Imagina, no Natal, no Rio Grande do Norte. E aí ficou muito legal, muito bom. E aí eu comecei a acertar, porque daí ele indicava para um, que indicava para outro. E eu comecei a calibrar motores. Aí eu comecei a cobrar, tipo, vou cobrar Mila. Daqui a pouco eu tava ganhando mais dinheiro calibrando o carro dos brother do que como piloto de teste. Ou do que eu ganhava como projetista na Volks. Aí, quando eu me acidentei, eu falei, porra. Tá aí. Vou largar isso aqui, vou Tá fazer. aí, meu. Eu já vou pegar, já tô fazendo. E aí, na época não tinha oficina. A oficina veio algum tempo depois, porque eu acertava o carro do pessoal no postinho. Ó, vamos no postinho tal e tal, um horário. Mas como é que você fazia? Você fazia um remap no posto? Passava ali. Porque na época, isso eu tô falando assim, 2013, 12, não tinha dinamômetro 4x4 em São Paulo. E eram poucos dinamômetros que tinham. Era um equipamento que, tinha um só, eu acho, e tinha o do Sapinho, que também é de 1000 anos lá. Aí eu falei, cara, como eram carros 4x4, me encontra tal horário, tal posto, um horário com pouco trânsito, né? E aí, sentava no banco do passageiro, o cara vinha dirigindo, eu falava, beleza, mantém tantos RPM. Beleza, Aí você plugava o computador lá. E eu ia ao vivo ali com o cara pilotando o carro, e até era uma experiência muito, assim, diferente do que as pessoas estão acostumadas, porque na época já existiam grandes nomes da preparação de carro, de chip, só que, tu deixava o carro lá, igual é hoje na CF, tu deixa o carro lá, beleza. Vai lá, o carro tá mais forte. Mas tu não acompanhava o processo dele ficando forte. E isso aí era um barato, o pessoal adorava. E como é que funciona hoje a preparação? Você tem que tirar o módulo, porque eu lembro de ver fotos de módulo tudo espetadinho e tal. Como é que funciona hoje? Você tem que tirar o módulo, faz essa espetada, é só no computador? Como é que é o processo? Os equipamentos de reprogramação foram evoluindo. Evidentemente que todos os carros têm que ter uma porta de reprogramação. Obrigatoriamente, porque a fábrica lança um carro, mas daqui a pouco ela pode querer atualizar, jogar uma versão de software nova. Então precisa existir essa porta para que a gente consiga reprogramar. Essa porta, ela normalmente, no caso de equipamentos de concessionária, é feito pela própria porta de comunicação. Só que para você reprogramar pela porta OBD2, que é a porta de diagnóstico, você precisa saber qual é a linguagem, qual é o abre-te sésamo que te deixa reprogramar o módulo de um carro original. Tem montadoras que as fábricas dos equipamentos que a gente usa para reprogramar não conseguem acesso a isso. E daí ele tem que pegar e vir diretamente no processador. E aí são casos onde a gente tira o módulo fora e às vezes a gente comunica direto nos pinos da ECU. É uma maneira. Essa daí é bem mais tranquila, por quê? Porque você não tira a tampa, você não tira nada, você só comunica com a ECU como se supostamente ela estivesse no carro, liga positivo, negativo, rede CAN, pós-chave e tudo mais. Mas quando a gente não tem absolutamente nada, mas a gente sabe qual o processador que roda ali, e os processadores são meio padronizados, em termos de, mesmo montadoras diferentes, têm processadores Iguais. Mesma fornecedora, sim. Exato, da mesma fornecedora. Aí a gente abre a tampa do módulo e vai ali e põe uma agulhinha direto no pé do processador. Isso que eu já... E aí a gente consegue forçar valores para fora e para dentro também, quando a gente quer gravar de volta a calibração, né? Então, por isso que tem carros que você tem que tirar módulo. Tem que tirar módulo. Tem carro que você faz no isso. BD2. Eu lembro que eu fiz no Porsche, no Boxster 718 antigo que eu tive, da Antigo, corda o da novo tem Autofraction. garantia, tá original. esse não tá mexido. Fiquem tranquilos, Stuttgart, não se preocupe. Esse foi feito e eu lembro dessa imagem do remapzinho dele, Stage 1, com as agulhinhas lá. É Me isso deu aí. até um pouco de aflição, confesso. Que o atual não vou fazer nada, não. Não foi original, confia. Tem que convencer ele, Ricardinho. Dá pra fazer isso só plugando? Ó, tá vendo? Já tô curioso. Exato. Dá pra fazer só plugando na maioria dos carros? Dá. Dá? Você consegue fazer isso e é até interessante você ter comentado, porque é uma dúvida muito recorrente. Por exemplo, muito cliente fala, não, mas vai ter que abrir. Eu falo, olha, por incrível que pareça, é mais seguro fazer abrindo do que pela porta de diagnóstico. Porque toda vez que você faz pela porta de diagnóstico, número 1, como tudo que é eletrônico, a sua máquina de lavar, essa televisão, tudo que realmente tem alguma interface eletrônica, tem que ter algo que se chama checksum, que é tipo assim, o somatório de todos os números binários que estão lá dentro tem que dar um número X. Cada processador tem o seu número X que ele tem que dar. Se por um acaso no meio de um processo corromper, como que você identifica que corrompeu? Porque daí o checksum não vai mais bater, o somatório vai dar errado. E aí aquele aparelho eletrônico não vai mais funcionar, imagina. Eu tô fazendo assim, mas eu tô entendendo metade. É tipo assim, ó, imagina que você vai ligar a tua televisão e o volume vai estar estourado. Entendi. Tipo, Não vai. para evitar que isso aconteça, se você atualizar a sua televisão no meio do caminho e ele corromper,
Ela nem ela vai ligar. nem liga. Ela nem vai ligar. Ah, tá. Ele já... Tem um código, Yeah. um checklist ali. Exatamente. Numa ECU também é assim. Se alguma coisa acontecer, estou aqui, pum, fui acessar um site duvidoso durante a madrugada e aí, de repente, deu uma tela azul no meu computador, quando eu estava reprogramando no dia seguinte, eu travei a ECU do seu carro. O carro não sai nem para frente, nem para trás, nem dá sinal de vida. Você liga, contato. Se for lá pinar, é no sistema mecânico, Eu digamos gravo assim, o e um MP3 abraço. do Hilarie da Xuxa dentro da central. E um abraço. Falei, gravei a música da Xuxa. Peraí, deixa eu gravar o mapa de novo que eu escolhi o arquivo errado. Ninguém sabe o que eu fiz, ninguém sabe que ali já teve Olha, outro arquivo. importante saber isso. Tanto que quando você trava ela pela porta de diagnóstico, eu destravo, aí os caras ali, socorre, você... Traz o módulo aqui, e aí eu abro a ECU e reconstruo aquele arquivo que está lá dentro. Né? Então é uma das maneiras de você E recuperar. o que você mais reprograma hoje lá na ACF? Notoriamente que são carros linha Volkswagen, Audi, mas... TSI, muito. Os TSIs, em maneiras gerais, 3 cilindros, 4 cilindros 1.4, ou também os TSIs 2 litros, né? O ZA888, agora já está inclusive na quarta E o geração. que você faz mais lá? Stage 1, Stage 2? Qual é mais o perfil? Olha, eu iniciei, até na minha trajetória profissional, era muito mais na síndrome do gato louco. Era só o pessoal ali que queria os projetos mirabolantes da NASA. Só que, e eu, obviamente, era um... pra gente dar um tesão, troço né? diferente, acertar um troço. No mundo ninguém nunca fez um Hyundai Azera Twin Turbo. Eu falei, eu vou fazer. Eu tinha esse negócio, falei, então traz pra cá que eu faço. Obviamente que por causa dessas decisões eu paguei pra trabalhar muitas vezes, porque óbvio que não é algo comercialmente sustentável, né? Por mais que você cobre um valor absurdo. Então, depois de muito tempo, eu comecei a ver que, cara, a linha de produção é algo que vai me dar muito mais retorno financeiro do que eu pegar projetos muito grandes e elaborados. Então, eu deixei de fazer projetos que são mais complexos, carros de corrida, por exemplo. Durante algum período, nós fomos detentores dos recordes mundiais de potência e de arrancada em quarto de milha e velocidade em meia milha de BMW a nível mundo. Caramba. Então, assim, foi uma época que, inclusive, eu nem ficava mais aqui no Brasil. Eu ficava viajando. Putz, fui fazer carro no Moscou Anlin, sabe aquela reta no meio na Rússia lá? Sim. Que é uma reta infinita no meio da floresta, assim. Caraca. Fui fazer carro no Moscou Anlin, fui fazer carro no Shift Sector nos Estados Unidos. Tipo, fiz carro ao redor do mundo inteiro. Tanto que tinha a CF, eu brinco lá, tinha a CF em Taiwan. A CF é CF mesmo, lojinha lá, o cara com a camisetinha da CF e tal. Em Taiwan, na Colômbia, Chicago. Então, assim... Eu viajava e adorava, imagina. Eu fui de graça lá para Natal fazer o eclipse do carro. Imagina que eu não vou para os Estados Unidos, Los Angeles, nunca Pra Rússia, fui, meu irmão. E agora dando um visto pra você, porque você tem uma oficina, Não, você tem um negócio. Aí eu cheguei lá, cartinha do SEMA me convidando e tal. Eu já aprendi como é que tinha que fazer o negócio. 3 carros no meu Ricardinho, nome. e os BOs da preparação? Cara, a gente sabe que, né, não tem almoço grátis, né? Não tem mesmo. A montadora projeta aquela história para durar 400 mil quilômetros, a gente vai lá, arranca o catalisador lá. A galera ainda é muito iludida de que não vai dar nada, não vai ter problema nenhum. O pessoal sabe dos riscos e tem muito BO recorrente com esses carros que você mexe mais? Se emendar, tem muita gente que compra, não sabe o que quer, mais ou menos vai atrás do serviço e, puta, espera, acha que vai acontecer uma coisa e quando recebe é outra coisa. E eu queria que você emendasse contando a história do Celso Russomano, que o pessoal foi atrás. Essa é boa, que eu vi no... Cara, tem inclusive novidades desse cara. Quentíssimas. Opa. Foi Essa é boa. ontem. O Celso boa. bateu lá na oficina? Foi lá, Vamos lá. Por isso que eu puxei... Essa foi muito legal. Às vezes o cara compra um negócio e acha que vai sair com um carro de 300 cavalos de roda e andando tudo bem. Vamos lá. Então, voltando. Hoje, aquilo que você falou no começo. Hoje, praticamente, a grande maioria dos carros, eles são turbos de fábrica. Mas eles não são turbo porque o carro tem que ser mais forte. É porque antes o seu Astra tinha potentes 120. 118 118, 120 cavalos. Hoje a gente consegue ter os mesmos 120 cavalos num motor 1.0. Mas os dois de pé embaixo consomem igual. De fato, porque no fim do dia você está queimando petróleo, queimando combustível ali e dificilmente você vai conseguir otimizar muito mais um motor em eficiência de
plena carga. Só que quando eu estou a 1000 RPMs parado num semáforo, o meu motor está consumindo 1 litro de ar e o seu está consumindo 2. Então o seu consumo acaba sendo o dobro do meu. Aí é que o downsizing existe. Ele existe para esse conceito, para que você consiga usar um motor menor com uma turbina, rendendo a mesma potência que um motor maior, só que com um consumo de combustível Bem menor. Então, hoje, eu não tenho mais tanto problema com não atingir a expectativa dos clientes. Porque às vezes o cara pegava e ia com um Astra lá para reprogramar, e aí você fala, nossa, vou chipar meu Astra. Cara, acho que vai virar um... Cara... Ainda mais V6. você pega carros, por exemplo, tipo da GM, são carros muito bem calibrados de fábrica, né? Ponto de ignição já bem mais avançado, uma mistura de combustível com nem tanto excesso assim, catalisadores bons que toleram mais temperatura. Então é um carro bem calibrado de fábrica, né? Não tem muito que a gente conseguir extrair ali, a não ser cartografia de borboleta e tal, que daí você tem a impressão que o carro tá um canhão. Mas é a impressão, porque agora você está pisando metade do pedal e a borboleta está abrindo 100%. Então, dito isso, ok. Né? Estamos ali com as expectativas sendo hoje cumpridas. praticamente. Todo mundo chega com o carro lá e sai com 25%, 30% a mais de potência. Felizão. Felizaço. Né? Só com uma reprogramação, cara. Como eu falei, hoje eu não faço mais os projetos mais mirabolantes. É uma coisa bem mais simples e aí eu vou separar em 3 tipos. A gente tem carros, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Nós temos a BMW 320i, nós temos a BMW 328i. Os dois vêm equipados com exatamente o mesmo motor. Muda a calibração. Pô, Ricardo, então como é que... Cara, é muito mais barato para a BMW mandar produzir 40 milhões de motores do que mandar fazer 20 milhões de 320 e 20 milhões de 328. Então ele iguala todos os motores e separa os carros, porque são para nichos de clientes diferentes, somente na calibração. Como o carro é turbo, você consegue mudar ali 100 cavalos para mais numa 328. Então esses carros são muito bons, porque a gente já sabe que se eu quiser pegar uma 320 e transformar ela numa 328, eu não vou estar passando nem por cima dos limites de segurança que a própria montadora dá. Então, assim, isso aí para nós é maravilhoso. É o mesmo motor internamente, biela, pistão, tudo, não muda nada. As primeiras que vieram em 2012, se eu não estou enganado, as F30, elas tinham uma pequena mudança, porque daí como a 320 tinha muito menos pressão, eles botaram um pistão mais taxado. Ele tinha 11 de taxa. Só que daí depois eles viram que não ia mudar nada lá mesmo, e aí largaram todo mundo com 10 igual. De taxa e beleza. E aí mudou para o Wastegate eletrônica, depois veio Active Flex e tal, tudo mais. Mas enfim, essa aí é uma peculiaridade que para nós é maravilhoso. Você pega hoje linha Volks, você tem hoje o Polo saindo com 200 Nm de torque, o Polo automático, né? Antigo, 1.0. E você tinha o Up TSI que saía com 150 Nm de fábrica. Mesmo motor. Mesmo motor. Então ali, cara, você já tem um belo de um campo para você explorar ali, até porque a montadora... seguro, a Volkswagen chegou a extrair mais de 200, acho que 50 cavalos esse motor 1.0. Exato. Eu tô falando assim, mantendo, por exemplo, os mesmos limites de segurança, o fator de segurança da engenharia da montadora. Mas tem carros que não dá. Tem carros que ele realmente já vem. Tipo, você pega uma A45 AMG. É um carro que vem ali original com mais de 2 bar de pressão. Ele já tá aqui, né? Já tá no gogó no bico do corvo. Aliás, que carro animal. Animal. Então você não tem muito mais para onde ir, né? Então você tem ganhos sutis ali, apesar de ser um carro turbo, mas é um ganho sutil. Você pega a motorização Abarth, agora T270, também é uma motorização que vem ali com um monte de pressão, altamente forte para o powertrain que mas que vem ali... Já tá no limite ali. Tipo, pico de pressão nem mexe. Quando ele dá aquela derrubada no fim de giro ali, a gente dá só um... É mais melhorar a curva do que atingir novos limites. E aí vai. Mas beleza, esses carros a gente consegue fazer, os aspirados eventualmente. Mas aspirado, cara, eu recomendo aspirados com motores grandes. Porque daí, você consegue levantar 30 cavalos num Mustang. Mas se você dividir 30 por 5 litros, que é o que tem ali... Não vai dar... Não é tanto. Num Celta vai dar 4 cavalos, 5 cavalos, que é o que vem mesmo. Sim. Né? É o que a gente consegue tirar num Celta 1000 aspirado. E aí, caminhando agora para a questão, por exemplo, dos problemas, é o seguinte. Evidentemente que, e eu sou, inclusive, talvez um dos primeiros,
um dos primeiros, uns pioneiros a levantar a bandeira de que, cara, obviamente que eu, como um profissional e um prestador de serviço, quero me preocupar em prestar o melhor serviço possível. Mas, cara, eu mexia no meu carro e quando o meu carro estragava, e não era eu que estava fazendo quando levava lá no mecânico, eu nunca cheguei lá no mecânico botando a faca no... Você quebrou meu carro. Cara, quebrou, estraga, é um carro antigo. Tem um passado também, Tem né? um passado. É. E assim, ok, mas se eu pego pro mecânico e faço assim, ó, faz o meu motor, ele abre, desmonta, troca pistão, biela, bronzina, bomba de óleo, tudo. Aquela conta que a gente já sabe que vem deste tamanho. Aí é óbvio que a gente espera algum tipo de garantia de que, ó, pô, andei aqui 5.000 quilômetros, virou bronzina de novo. Tem alguma coisa errada, né? Beleza. Mas daí passando, hoje eu trato dos meus clientes, eu trato de uma maneira muito honesta, de tipo assim, olha, nós estamos reprogramando, mesmo que o seu carro tenha garantia, você está violando a originalidade do seu veículo, certo? Isso automaticamente já viola a sua garantia. Sim. Se eu fizer o Paranauê da central lá por fora, a montadora nunca vai se dar conta. Mas eu tenho que informar para o cliente Claro. que ele vai perder a garantia. Até porque depois ele abasteceu com uma mijolina qualquer lá, um posto duvidoso do Tião. Daí, obviamente que se ele tinha um limite de segurança ali para combustível adulterado, bico injetor entupido, filtro entupido, que daí derruba a pressão de combustível e dá falta. Aquele limite vai ser utilizado porque a gente vai usar aquele limite para ganhar performance. Se tudo tiver ok no motor, você vai andar a vida inteira e não vai ter problema. Mas é qualquer coisa sair do script e pode ser que você tenha algum tipo de dano lá dentro do motor. Então, um carro mexido tem que ter um nível de manutenção muito mais cauteloso e profilático do que um carro original. Muito, Sim, muito bem mais. colocado. Sabe? Maior, muito mais cuidadoso. Sem sombra de dúvidas. Então, quando a gente faz essa reprogramação, óbvio, é daí que vem a performance. Não só daí, a gente vai tirando um pouco da questão de emissão e tal, blá, blá, uma série de outras coisas. Mas acontece isso aí. E aí, isso aí, vamos entrar agora no caso do Russomano, que talvez tudo foi um do dos consumidor. cortes do podcast que mais virou da vez. Estava com Paulo Corne, talvez Paulo você saiba, Corne. Paulo Corne, veio o aqui homem mais letrado do... o homem mais culto e letrado depois de Guia Vanguard do YouTube briga boa. automotivo brasileiro. E daí a gente estava debatendo sobre essas questões que acontecem com ele e tal, se ele já teve problema. Paulo, que inclusive é um exímio advogado, né? E daí eu contei esse caso de um cliente que levou para reprogramar o carro lá conosco. A gente reprogramou. No momento da reprogramação, até o carro estava um tanto quanto estranho. A gente até recomendou, ó, leva numa oficina Pode falar qual era para o dar carro? uma... Qual era o modelo? Eu prefiro não falar ali. Era um EcoBoost da Tá Ford. bom. Era Stage 1, Vamos botar assim. que ele Acho que era fazia? 1, 2, Normal. alguma coisa assim. Não era, Padrão, não assim, era nada nada que demais. fugia. Padrão, Nada padrão. demais. Nada que fugia do- Mapinha que a gente faz todos Corriqueiro. os Da dias, hora. assim, que já fizemos um batalhão desses por aí. Só que eu vi que naquele ali, como todos os carros a gente passa no dinamômetro e faz a aquisição dos dados, tanto original quanto depois de reprogramar, a gente falou, olha, beleza, tem alguma coisa esquisita aqui, leva no teu mecânico, pede para ele verificar se os injetores estão equalizados, aquela coisa toda, tudo mais. Só que são injetores de injeção direta, não é qualquer máquina Sim, que não vai é fazer o qualquer máquina. teste e tal. Ok. Ele tirou o carro e tal. Alguns dias depois, semanas, não lembro agora exatamente, ele entrou em contato com a gente e falou, olha, o carro deu uma engasgada e acendeu luz de injeção. Eu falei, lembra o mecânico? Leva lá agora. Ele pegou e daí o próprio cliente, na ocasião... Mas você já tinha feito o remap? Você Já, tinha estava Tá, feito. Porque tá. daí eu falei assim, ó, você quer levar... Isso eu falo para todos os nossos clientes. Quando a gente identifica alguma coisa esdrúxula, você quer que a gente faça a reprogramação e você leva para revisar depois? Ou quer você revisar, prefere revisar e revisar depois isso. volta? Às vezes, porque, pô, depende de onde o cara vem. Às vezes o cara é de outra cidade, é de longe, vem reprogramar. Não, eu vou subir uma programação aqui, vou fazer o meu melhor aqui com o que a gente tem, mas você revisa logo depois quando você voltar para sua cidade. Vai lá beleza? pra garantir. Para não ter que voltar de novo. é. Daí ele quis fazer o que os gringos chamam lá nos Estados Unidos de Italian tune-up. Você sabe o que é um Italian tune-up? Não. Quando você tem uma Lamborghini Miura antiga e aí ela dá uma engasgada,
é só sapatar que limpa. Esse é o Italian Tune-Up, entendeu? Era meio normal dos carros da época, testa-roça. Limpar o motor, entende? Já ouvi essa expressão, tem que limpar. Era um Italian Tune-Up. forceps. Acelera pra dar uma limpada. Ele fez um Italian Tune-Up lá e deu pé beleza. na hora que engasgou. Aí, além do barulho, começou a sair fumaça. Aí ele levou na oficina. Ah, Chegou lá na oficina, dano catastrófico, acho de pistão, alguma coisa assim. Aí ele entrou em contato com a gente. Pô, Levou na não sei oficina o quê. dele. Não, na que a gente tinha indicado tá lá. bom. Não, mas não inclusive. na tua empresa. Não, Tá. exato. Porque até a gente não faz o serviço de manutenção Perfeito. lá. A gente só faz a parte de realmente de De software e de programação. programação. E aí, quando chegou lá, o mecânico foi lá e falou: olha, beleza, isso aqui aí. Ele pegou, olhou a cor da cabeça do pistão que quebrou, a cor da cabeça dos outros 3 pistões e falou assim: alguma coisa de diferente tinha exatamente neste cilindro. Aí o cara pegou, entrou em contato com a gente e falou: olha, eu te ajudo. Mas assim, eu te ajudo no seguinte sentido. Te ajudo a encontrar peças. Pô, já te recomendei uma mão de obra que, pô, é um cara que cobra um preço super honesto, que não vai, tipo, ver que tu tá com um problema catastrófico e... vai enfiar a faca. Funcionário custa 150 mil reais esse motor, vai te cobrar 70 aqui que tá barato. Então, assim, vai ser um mecânico que vai fazer um orçamento... Justo. Condizente. Justo, exato. Condizente ali, vai trocar o pistão que danificou, vai ver sobre a medida e tudo mais. Ok. Ele, no caso, escreveu uma cartinha para o Celso Russomano. E aí a equipe do Celso entrou em contato comigo à época, sabe? E aí eu respondi, né? Oi, tudo bom e tal. Deixa eu te contar uma coisa. Pô, sou o Ricardo e tal, não sei o quê. Pô, o que a gente faz é uma reprogramação. Inclusive a reprogramação, além de violar a garantia original de fábrica do automóvel, ela também, em alguns casos, também faz com que o carro entre em não conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, nem sequer ele pode circular em vias públicas. E Aí blá, você blá, falando blá, isso, blá, blá, do blá, lado do outro lado. tudo Né? mais. Nossa. Opa, achei. Não. Aí eu falei... E tudo isso foi descrito e aceito em 3 vias autenticadas e reconhecidas em cartório pelo cliente que veio aqui fazer a reprogramação. Aí eu falei assim... Cara, tá tudo muito explícito. A gente, todos os dias lá, em todos os vídeos que a gente mostra, e até em todos os podcasts que eu tento vir, é uma bandeira que eu levanto. Cara, não tem garantia. Você tá fazendo algo que tá saindo fora do escopo original. E aí entra um ponto onde muita gente naquele corte vai lá e fala... Existe uma garantia da prestação do serviço. Que é de 3 Exato. meses ali, obrigatório. né? E a gente tem que estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com o CDC, que é superior e se sobrepõe a A um qualquer tipo de contrato, contrato de prestação de serviço. Mas qual é o serviço que eu realizei? A reprogramação eletrônica de um módulo. Se aquele módulo lá amanhã fazer... morri, acabou. Leva na minha oficina e eu vou ter que trocar aquele módulo. Sim. Mas se é um problema de hardware... Mas é um problema no motor. E que não foi causado pela preparação. E que mesmo que seja, É. eu fui lá e reprogramei o motor do cara. Imagina que a bronzina do camarada já tá com a folga fora. Um exemplo, só não tá batendo ainda, você não tá ouvindo, mas ela já tá fora. É. Deixou faltar óleo, depois você botou o óleo lá, beleza, mas aquilo ali já deu a carcomida. Entendi seu ponto. Eu não tenho como prever, e isso também está bem explícito para todo mundo que faz a reprogramação, sobre vícios ocultos que podem acontecer dentro do motor do carro dele. E isso gera uma imprevisibilidade de quanto tempo vai durar o motor dele. Além do motor não ser minha responsabilidade, a gente tem que deixar bem claro que, olha, o meu compromisso é com o software que eu implantei dentro da tua ECU. Se esse software não funcionar... Se tu por saiu algum- daqui com a luz da injeção acesa, se o carro tá falhando, se o carro parou, se desligou no meio da rua e não foi falta de combustível, aí, realmente, isso tudo a gente tem e a gente Você não atua... reprograma um carro 0 km, né? O carro já chegou lá com algum histórico. Exato. E mesmo quando ele é 0 km, cara, eu peguei o meu Polo, 500 km rodados e eu rodei 500 km original. Falei assim, ó, eu vou. Porque, pô, se carro zero não quebrasse, não existiria a garantia, não é mesmo? Então, assim, falei, deixa eu ver se apertaram tudo bonitinho lá na linha de produção. E aí, beleza. 500 km, chinelando ali, falei, não, acho que não vai desmontar isso aqui. Aí já reprogramei. Mas ainda assim, a gente está tirando da originalidade. Lógico, poxa, a gente às vezes vê casos de garantia que são um tanto quanto chatos. Poxa, fui lá, reprogramei o motor do meu carro, queimou o farol de LED. Pô, Aí sinto muito, né? é lógico, daí, pô, só que daí tem concessionário que você chega lá, espeta lá e fala, Tá reprogramada, a garantia. pô,
Aí eu faço questão de pegar o cliente, porque dentro de um plano de ser sensato, de falar assim, vem cá, deixa eu fazer um negócio aqui. Pode levar lá. Leva lá que ninguém vai perceber. Leva lá. E aí, beleza. Porque, pô, eu não vou, sabe, jogar contra. Mas é óbvio que se o cara chega lá com um buraco pra fora do bloco e aí ele pega e fala assim, não, eu tava andando numa boa, Ricardinho, fui ligado, pá. Pô, não tem como, né? E aí, no final, nem foi pra frente a história lá. Parou na produção ali, a menina Parou na menina lá do Ah, Celso. bom, achei que tinha batido na porta. Não, porque quando talvez chega... bata, qualquer dia bate. E eu vou Aí, meu amigo, receber, sai de vou baixo, hein? fazer. Vou questão, monto ele na caravana, vamos dar enlouquecida com o Celso aí na Ele rua. gosta de carro, hein, o Celso? E aí, mas enfim, daí o que eu falei que tivemos uma novidade é uma, e é boa. Você acredita quem ligou pra lá? Quem? Quem? O cliente. O que ele queria? Fazer de novo a Fazer programação. a reprogramação de novo. Ele arrumou o carro e queria voltar Ele lá. Gostou? entendeu que realmente, entendi. A tal. mulher deve ter falado, ó, aqui, ó, uns contratos aqui. Aí ele, não, tipo assim, Mas não é por que nem ele isso. não foi pra você direto, né? Por que ele não... Assim, sei Desenvolveu. lá, XPTO, né? Ele, na Enfim, cabeça é. dele, achou que ele... Que ia só, tipo, sei lá, deve ser uma vela. Mas daí tem esses casos. Mas a gente tem que deixar, tem que ser muito honesto, né? Então, assim, óbvio que a gente segue o Código de Defesa do Consumidor, mas, pô, imagina, já chegou um caso, eu vou só bem breve pra gente poder continuar com mais tópicos, mas já chegou um caso de um cliente que levou o carro dele numa oficina, teve um diagnóstico de uma bronzina virada, saiu de lá, comprou uma reprogramação, levou na minha loja, reprogramei. Ricardo, o carro tá fazendo barulho estranho. Beleza, traz pra cá. Isso aí virou bronzina. Virou porque você acelerou o carro aqui em cima desse dinamômetro, que não sei o quê, foi a reprogramação, foi isso, foi aquilo, foi não sei o quê. E na época, foi o primeiro caso que eu peguei ainda na minha vida, assim, tipo, Nossa, na minha mas vida o cara profissional. foi lá de caso pensado Eu fiquei assim, transtornado. Eu tinha um Kia Picanto. O motor do carro do cara valia 5 vezes o motor do meu Kia Picanto. Vou ter que vender a casa, o que eu tenho lá, e parcelar o resto no cartão. Caraca. Mas aí eu fiquei em choque. E aí, por sorte, cara, o mundo é muito pequeno e acabam acontecendo coisas boas pra gente sem a gente entender, assim, tipo... E aí eu peguei e liguei pra um mecânico que era especialista naquele tipo de carro. E aí eu falei assim, putz, me ajuda aí, quanto que sai pra arrumar um carro desses e não sei o que, blá, 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 blá. Aí o cara pegou e falou, porra, tal carro, isso aí acontece, pô, semana retrasada veio um aqui com esse problema, não sei o quê. Aí eu tipo, pô, sério? Desse ano aí, pô, o cliente veio aqui, mas infelizmente não tem o que fazer e tal. Como a gente é concessionária, aqui a gente troca o motor inteiro, mas dá para você só trocar aquele pistão o pistão, bronzina, então aquele cilindro ali e tudo mais, e tem medida 0,25, você não precisa trocar o motor. É bronzina, bomba de óleo, se tiver canaleta quebrada no pistão e tal. Qual era o carro que tinha passado na semana retrasada lá? Daquele. O do cara. Mesmo? E aí, por sorte, depois eu fui falar com ele lá. Aí a hora que eu mandei a foto do carro pro cara, pô, esse aqui e tal, o número de chassi é esse. Porque daí eu ia comprar as peças. Eu ia comprar as peças pro cara. Olha. Caraca. Aí o cara já falou, não. Aí ele, pô, Ricardinho, deixa eu te falar um negócio. Lembra que eu te falei do carro da semana retrasada? Pô, é esse. Porque na concessionária fica o log. Sim. Né? Quando ele... E qual carro era? Pode falar? Subaru, né? Subarão? Um STI. Caro, então, né? A brincadeira Caro, pô, isso aí era 2013, o carro era zero. Aff, Maria. Sabe? E aí cara, aí você vê que tem pessoas que têm má fé. Sim. Então, é por isso que a gente tem que ter esse contratinho, porque, pô, tudo isso que eu expliquei pra vocês é muito sensato, pô, é o normal, sabe? Nem lá, nem cá, a gente tem que tá ajuda e respaldado tal. também. Agora, quando você pega esses caras de má fé, é pra isso que existe o contrato, não é pra prejudicar um cara que às vezes, pô, teve um problema que realmente era um problema de montagem de fábrica, porque às vezes pode acontecer. E nesses casos que a gente vê que são casos que realmente saíram da mão do cara, esses aí a gente até... Porque, pô, são 2 casos em 100. E Subaru Agora- você prepara bastante lá? Como é que é a tua relação? Bastante. É uma marca que eu gosto muito. Inclusive, foi um dos carros que eu comecei, quando eu mencionei lá dos carros 4x4 no posto, eram Subarus. Porque eu comecei com os Eclipses. Naturalmente que os Eclipses até 95 dava para fazer com o sistema que eu utilizava. Mas os 98 em diante era uma central de Lancer Evolution. E aí precisava de um cabinho específico para aquela central. Obviamente que Lancer Evolution antigo, que naquela época tinha o Evo 10, mas ainda era primórdios assim no negócio. Eu nunca ia ver um Evo. Mas aquele mesmo cabo também fazia Subaru. E aí eu comecei a preparar os Subarinhos e foi assim o primeiro carro comercial,
Porque o Eclipse não é que tem um monte de Eclipse aí na rua, né? Claro. Mas Subaru você vê bastante. Então foi o primeiro carro comercial onde eu realmente vi, olha, realmente tem um bom dinheiro aqui que dá para investir numa oficina, investir num dinamômetro, investir nisso, porque existe um mercado aqui que eu posso reprogramar a Subaru todos os dias. Vai ter um Subaru na minha porta para reprogramar. E o Kia Picanto? Como foi o projetinho dele? E você gosta de ter carros assim menores que dão mais... você se diverte mais com carros assim? Foi... do que com- Esse Kia Picanto é uma história engraçada porque foi um presente de 18 anos para minha irmã. Um Kia Picanto amarelo. Amarelo. Eu tinha um Fiesta 1.6 e tinha o Kia Picanto. Fiesta, inclusive, que eu te contei a história lá que eu fui pro Track Day em Jacarepaguá com ele depois. Daí eu descobri Mas que... não foi com o Eclipse que você foi pro Jacarepaguá? Eu fui, Depois foi com- quebrei, pegou Insistiu. fogo, daí depois eu fui de novo, quebrou de novo, aí a terceira eu fui pra assistir. Eu nem ia andar, aí depois eu... Lembra que eu te contei lá Isso é verdade, você quando contou você foi lá no Tunercast? não vou andar, não vou andar. E aí tava lá e eu descobri que é muito mais legal andar de carro original do que andar de carro mexido no Track Day. É mesmo, isso é verdade. Porque de fato aguenta, Daí- fica inteiro. Eu dei esse carro de presente pra minha irmã, só que ela andou no carro e não gostou muito. Porque é um carro 1.0, apesar de ser muito leve, mas não é um 1.0 muito forte. E aí ela, volta e meia, pegava o meu Fiesta, só que o Fiesta era cachaceiro pra caramba. E aí eu falei, ela reclamou, eu falei, pô, dei de presente ainda e tá reclamando. E ainda tá reclamando. E aí eu fiquei meio enfesado, mas tá, beleza. Tava um dia atrasado pra fazer prova na faculdade lá e tal, peguei o Picanto, putz, saí de casa com a agulha no tanque cheio, fui atrasado pra prova, e se não chegar no horário já não entra mais, então quem faz a engenharia me entende, né? Fui ali, parecia uma moto no corredor, assim, aquele troço, sabe? E pequenininho, cara. Cheguei lá, pum, agulha no tanque cheio. Eu comecei ali, eu falei, não é possível. Que tem coisa, tem alguma coisa. Voltei pra casa cheio. Andei no outro dia, começou a descer do cheio. Falei, pô, esse troço é legal, cara. Eu que, pô, andava no etanol ainda no Fiestão, vai fazer a 5. O troço ali fazia 14, 15 Picanto na é um gasolina. carrinho bom, né, cara? Ele é econômico. E na época, para carros populares, tinha direção elétrica, tinha, funcionava tinha. um sonzinho com o portinho USB para ler Bluetooth, pendrive, que na época era o... Era chique. Então, tinha um monte de mimos que os carros populares da época 1.0 não tinham. Inclusive, foi o primeiro carro 1.0 a ter câmbio manual. Automático. Automático. É. Então, enfim, gostei do carro. Falei, ó, tá aqui, ó. Pum, joguei a chave do Fiesta na mão dela. Chave na chave. Agora o Picanto é meu. Beleza. Tinha uma arrancadinha do Honda Club, o HRMB. E aí eu falei assim, não tem mais carro pra ir, vendi os Eclipses e tal. O último Eclipse que eu tinha naquela época, troquei no Picanto pra dar pra minha irmã. Vou com o Picanto mesmo, dane-se. Falei, pô, Mercado Livre. Kit nitro. Nossa. A potência mais barata que você pode conseguir. E instantâneo. O pistão também desfaz instantaneamente. Mas comprei um kit nitro, botei lá. E o Picanto acho que tem 60 e poucos cavalos. 60 cavalos aquele motor. Aí eu comecei com um shotzinho ali de 30, que é 50%. Que todo mundo fala, 50% todo motor aguenta. Né? Aí botei e comecei no postinho. Falei, cara, o carro é rápido. Pegava os VTI fumante, cansado, mas nossa, enfiavam. E aí, pô, o troço ficou legal. Aí começa. E aí comecei a fazer muita amizade com os rondeiros, né? Rondeiro sabe de tudo que não presta, eles sabem tudo, né? Falou, Ricardinho, Estágio 12, né? sobe 2 graus de vela com não sei o quê. 50 vai aguentar. Aí eu, 50. Cara, 110 o troço cavalos. Despregava a segunda marcha na hora, assim, ó. Pum, mas comecei a andar embolado com o Civic SI K20. Tipo, eu comecei a subir na cadeia alimentar automotiva num nível, assim. Tipo, aí, beleza. Até o dia que eu peguei e falei, ó, vou botar 60. Eu vou dobrar no nitro, já com vela, aí já tava usando vela específica para nitro e tal. Isso aí começa a enlouquecer com o troço. E aí era em Arthur... Nogueira. Em Saltinho. Saltinho, lá de Era na Pira. pista de Saltinho, de arrancada, o evento. Antes do Serra Azul, a garrafa acabou. Eu já encontrei uns caras no caminho, Já assim. começou ali. Você não tá entendendo. O troço, assim, quinta marcha, tipo assim, nitrar de segunda era legal, mas de quinta, meu amigo, tipo assim,
nos carros nada a ver. E esse Picanto foi vendido depois como carro de mulher, segundo dono, só usado em finais de semana, Este- baixa quilometragem. É o único carro que é invendável na minha garagem. tá lá ainda. Até hoje. É mesmo? Olha. Que Até legal. hoje. Precisou Vamos levar esse pra arrancadão. Picanto, Vamos levar pra pra arrancadão, voltar rápido. verdade. Tem o nitro ainda? Não, porque daí não quebrou com 60 cavalos de... Eu falei, cara, se Então é não Deus. quebrou... Então é Deus. Não, se não quebrou é porque esse troço deve prestar. Eu falei, pô, se aguenta 60 cavalos de nitro, que é numa paulada só que entra, aguenta 100 de turbo. Ah, sim. Aí pronto. Eu lembro que na época, daí eu comprei um Evo 5, que quebrou, logo depois que eu comprei, virou bronzina, crankwalk, lá me lasquei. E eu falei, e eu tava com Picanto. Aí eu falei assim, cara, eu não vou aguentar, e na época eu queria trazer um motor da AMS pro Evo lá e tudo mais. Eu não vou aguentar, tipo, juntar 50 mil reais na época, que era o que custava o motor. Eu não sou esse tipo de cara, tá ligado? Chegou no 30, eu compro outra lasanha. Ansioso. Eu não tenho essa Sei. Paciência. na verdade chama racionalidade. Exato. E aí, o que eu fiz? Fui lá, falei, ó, se eu gastar 5, eu turbino o Picanto. E aí eu já consigo ter um troço pra... E aí, Brincar. beleza, eu vou guardando o dinheiro lá, mas já tem uma sarna pra me coçar. E aí turbinei o Picanto, cara, veio 125 cavalos de roda. Que turbo você colocou? Eu comecei com uma turbina de snowmobile, era uma que GT legal. 1544, roletada. Turbina legal ainda, a turbina cara na época. Eu tô falando isso aí foi 2012, 13, mais ou menos. Não existia Up TSI. Não Não existia. tinha turbina de up, né? Não tinha chegado Não versão tinha, não esportiva, tinha. né? Sabe quanto pesa um Kia Picanto daquela geração do meu? 840 quilos. Cara, aquilo ali fazia tipo assim, o 0 a 160 era em tipo 14 segundos e alguma coisa. Caramba. É um número muito mais rápido do que tipo um Jetta TSI Há 10 Stage anos 2. atrás, né? Você Isso. tá falando, é. E num carro que ninguém... Quem é um idiota que mexe num pico? Ninguém. Ninguém é Essa ideia é burro o genial. suficiente. Sim. E aí, cara, na rua era engraçadíssimo. Ninguém espera. Porque né? depois eu andava de Evo, puta, mais uns 5, que era um troço ali, que ou o cara achava que era um Monza com aerofólio, ou o cara sabia que era um Evo 5. É. E aí ninguém acelera com nada assim, com o Evo 5. Com o Picanto e 30 Astra. Todo mundo na rua assim. Astra Flex 2000. Puta, o cara olha aquele Picanto fazendo barulho e fala: nossa, gastou dinheiro pra gente escutar o sofrimento do motor dele. Acelerava assim, mas era de desaparecer. Assim. Não, temos que levar já que tá em bom estado aqui, tem que levar na volta rápida esse carro. Sim. Podemos Quero levar. nunca levar certeza. um Picanto na volta rápida. Com certeza. É uma boa. É. Ricardinho, obrigado pela sua presença, meu amigo. Imagina, querido, sempre um Baita prazer. papo bom aqui, você tem muita história, vale até um segundo tempo aí. Podemos depois. fazer, certeza. amor. A gente faz aí. Obrigado, valeu demais. Vocês que nos acompanharam aí, ó, curtiu? Deixa o seu like maroto, se inscreva no Acelerados e tamo junto. E óbvio, segue as redes sociais do Ricardinho, tá tudo aqui embaixo. E o canal também, como é que tá o canal? Quantos vídeos, qual a periodicidade, como é que tá funcionando? Tá legal, a gente tem vídeo, são 4 vídeos por semana, né? Tem mais vídeos porque saem uns cortes, uns shorts e tudo mais, mas vídeos novos mesmo são 4. A gente tem o podcast todas as quartas-feiras lá também, vídeo de projeto segunda e sexta, e temos um jornaleco automotivo às quintas-feiras no horário do almoço. Show de Boa, bola. ótimo. Valeu demais, galera. Mais um podcast by Mob One. Espero que vocês tenham curtido e deixa aí o seu like e o seu comentário. Até a próxima. Valeu. Valeu.